Olá, ser abençoado! Eu sou Ana, sou terapeuta holística e hoje estou aqui para conversar com você. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os inscritos e pedir humildemente, curtem o vídeo para que o YouTube possa entender que os temas que eu estou trazendo para o canal são de interesse ao público. Compartilhe o vídeo para que eu possa ajudar mais pessoas. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve no meu canal e, é claro, fica até o final. Bora lá para a aromaterapia então? O que é esta terapia, para que serve, de onde ela vem? São os vídeos que nós vamos ter essa semana e na semana que vem falando sobre essa terapia apaixonante. Eu particularmente amo, sou fãzérrima dela. Essa semana e semana que vem nós vamos dar uma pausa nos exercícios porque a gente vai trazer a aromaterapia para dentro do canal falando um pouquinho sobre ela. Como vocês perceberam, os vídeos falando sobre a criança interior e sociedade, alimentação, os vídeos que eu coloquei no canal inicialmente, eles vieram antecipar esse processo que nós vamos começar a viver daqui para frente, que é a utilização dessas outras terapias. Desde o primeiro vídeo, a terapia já começou com todo mundo que estiver acessando o meu canal. Eu sei que para alguns você vai olhar, daqui a pouco vai sair, daqui a pouco vai esquecer, vai ter outros que vão acompanhar, enfim, isso faz parte da vida, rotatividade. O meu canal vai ser interessante para algumas pessoas e para outras não, não tem problema. Mas eu convido você sim a fazer terapia virtual aqui comigo, se autoconhecer e melhorar a sua vida, sim, porque isso é muito bom. Então esse convite eu sempre vou fazer. Isso que eu fiz todos os outros vídeos anteriores, para vocês refletirem, entenderem um pouquinho do eu criança, porque é justamente por esse caminho, por esse processo que nós começamos isso em consultório, que os terapeutas começam esse atendimento em consultório. Nós precisamos investigar a vida da pessoa, daquele ser que está ali com a gente, conosco. Então a gente precisa fazer todo esse processo com ele, para daí sim eu saber qual é o óleo essencial que eu posso utilizar. Será que a aromaterapia cabe nesse caso? Será que eu preciso usar floral? Será que seria melhor o reiki? Enfim. Então, nós temos N terapias aí, pelo mundo afora, que são eficazes, que são totalmente capazes de levar aquele ser a uma melhora de vida e a um autoconhecimento. Porque assim, se conhecer já é o primeiro passo. Eu conhecer os meus limites, eu conhecer quem eu sou. E esse processo a gente tem que começar lá de trás, por isso os vídeos até aqui. Eu vou estar sempre falando sobre o eu criança lá de trás, eu sempre vou estar buscando isso, porque todos os próximos vídeos que vocês vão ver, que vão surgir no canal, vocês vão ver que todos os temas que eu trazerem de doenças físicas, por exemplo, eles remetem a emoções e sentimentos que nós vamos reprimindo com o tempo e que em um determinado tempo desencadeiam em uma doença física. Então nós precisamos conhecer a criança lá de trás, nós precisamos saber a história lá de trás para poder avaliar qual é a emoção que está por trás daquilo, o que está causando toda aquela dor física naquela pessoa, entendeu? Por isso dos vídeos anteriores. Então se você não assistiu, volta e faz uma Anaflix, pode ser, desde o primeiro vídeo, tá? Assiste e garanto que em algum momento você vai ver que tem alguma coisa a ver sim, que você traz alguma coisa lá de trás mal resolvida pra cá, para os teus dias atuais. E eu fiz aqui uma colinha, gente, tá? Porque é muita coisa pra falar e daí eu vou esquecendo, então eu tenho que ir falando, que é muita coisa. Faço esse trabalho aqui sozinha, tá? Parece que eu estou aqui sozinha, de corpo presente sim, eu estou sozinha, mas espiritualmente falando, eu sei que eu tenho uma espiritualidade muito grande que me acompanha, que está comigo. Esse trabalho, ele não é somente um trabalho profissional, mas ele é uma missão de vida. Eu acho que é muito importante, antes de nós começarmos a adentrar na utilização desses óleos essenciais, que vocês possam conhecer um pouquinho dessa aromaterapia.
da onde ela veio, sabe? Para que ela era utilizada. Então eu já ouvi pessoas falando assim, por exemplo, em consultório, colegas até às vezes de trabalho, amigas, sabe, que chegavam e falavam assim: ai, mas isso funciona mesmo? A terapia é uma terapia estudada, cientificamente provada, que existe, que funciona, e o vídeo da semana que vem eu vou falar sobre como esse aroma funciona dentro do nosso corpo, para você desmistificar isso e parar de pensar que aroma é coisa de bruxa. Essa terapia, ela tem sua origem lá na antiguidade, então é importante que você saiba a aromaterapia, onde ela surgiu. Na antiguidade, ela tem sua origem na antiguidade. Egito, China e Índia usavam ervas para diversos fins e de formas variadas, tá? Então eles faziam utilização dessas ervas porque não se existia a fabricação de remédios, de farmácias como nós conhecemos hoje. Então eles eram obrigados a utilizar ervas. E a propósito, da onde que vem os nossos remédios? Das ervas. A aromaterapia é magnífica porque nos traz propriedades medicinais e curativas. Então, lá no Egito, lá na China e na Índia, eles usavam essas ervas para diversos fins, diversas formas. No Antigo Egito, inclusive, eles faziam pomadas, tá? E perfumes com as ervas para pomadas para se autocurar de doenças, feridas, né, enfim, e perfumes para proteção, é isso mesmo. Inclusive, eles faziam gomas aromáticas para embalsamar os corpos. Olha só que interessante. Se eles usavam aromaterapia para conservar um corpo de uma pessoa que já não está mais viva, de um morto, o que será que a aromaterapia faz com a nossa pelezinha enquanto vivos? Faz maravilhas. Podem apostar. Esteticamente falando, a aromaterapia é demais para a pele. E emocionalmente falando também, porque ele causa também efeitos emocionais, sim, né? De melhoras, de limpezas que precisam ser feitas. Se você então quer saber como é que é todo esse processo, assista o vídeo da semana que vem, que eu vou falar sobre isso. Na Índia, os perfumes de ervas, eles já eram usados tanto terapeuticamente quanto para fins religiosos e filosóficos. Hipócrates, para quem não conhece Hipócrates, ele é o pai da medicina. Ele orientava a queimar ervas ao redor de seus pacientes. Então, a utilização de ervas, ela acompanha desde lá do início de tudo, então ela é muito antiga. Então você falar que isso é coisa de louco, eu já ouvi falar isso, que a utilização de aromaterapia para quem, sabe, não tem fé, eu disse, gente, deleta isso da tua cabeça, a aromaterapia é uma ciência, tá? E assim, se somos todos filhos desse grande universo, olha que presente maravilhoso que o universo nos deixou, a utilização de ervas medicinais que a gente pode utilizar tanto para o nosso benefício físico quanto emocional e espiritual. E isso é maravilhoso, isso é sinal de que o grande Criador olha por nós. Os gregos e romanos, eles também utilizavam ervas em suas cerimônias e rituais, tá? Apesar dela estar presente na espiritualidade e em rituais que eles faziam, ela ganhou força, a aromaterapia ela ganhou muito mais força, muito mais importância em banhos, em massagens e culto ao corpo. Com a queda do Império Romano, né, na nossa história, a aromaterapia também deixa de ser utilizada na Europa. E passa um tempinho, daí ela só vai ressurgir nas cruzadas. A palavra óleo essencial surgiu no século XVI, foi criado esse conceito pelo Paracelso devido aos alquimistas acharem que o óleo essencial continha a alma da planta. Nas cruzadas ressurge a aromaterapia. Então, nas cruzadas eram utilizados os óleos essenciais como proteção contra doenças e pestes. As cruzadas, elas, para quem não sabe, ela foi uma guerra que durou 300 anos, onde reis europeus, eles queriam muito conquistar a Palestina, tá? E a terra em que Jesus viveu, Jerusalém.
Não se tinha médicos, não se tinha quem cuidava disso. Existia naquela época os tais curandeiros, as tais pessoas que entendiam do conhecimento medicinal das plantas, né? Então eles faziam a utilização dessa aromaterapia, dessas ervas, né, para proteção contra as pestes. Com isso, a aromaterapia ela volta para a Europa, tá? Um fato que acontece também importante da história, que traz a aromaterapia, é sobre o Papa Gregório IX, tá? Ele determina a Inquisição Papal. E o que acontece com isso? Quando ele determina a Inquisição Papal, ele começa a julgar, né, mulheres principalmente mulheres, né? Ele começa a julgar principalmente mulheres de heresias, tá? Por que ele começa a julgar essas mulheres de heresias? Porque ele começa a julgar elas por elas fazerem as suas próprias receitas, utilizando óleos essenciais e ervas e plantas. Então, ele considera elas feiticeiras e condena elas à morte. Lembram que eu falei que eu vou trazer um vídeo especial falando sobre bruxas? Então aí tá um pedacinho dessa história. A partir do momento que começou a haver a morte dessas mulheres por causa da utilização da aromaterapia, as pessoas foram ficando com medo de utilizar, né? Imagina, se eu utilizar isso, eu vou ser queimada na fogueira, vou ser condenada, vou ser uma bruxa, vou ser uma feiticeira. Então se tinha muito medo disso. Então as pessoas começaram a ficar cautelosas na utilização das ervas aromáticas, né, e dos óleos essenciais. Então eles ficaram muito cautelosos, começavam a usar escondido, indicavam baixinho para ninguém ouvir. Não foi mais se vendo escritas falando falando sobre essas receitas naturais que continham os óleos essenciais. Não foi se vendo mais isso foi se deixando de existir, né? E o conhecimento sobre as ervas foi se passando de boca em boca. Mais tarde, mais pra frente, né? Porque a utilização das ervas, ela nunca foi deixada de ser utilizada, mas ela foi utilizada de uma maneira mais restrita e aquela maneira que se utilizava para a produção de perfumes se continuou tendo, né? Ainda se faziam os perfumes. Então, mais lá na frente na história, nós temos um francês químico perfumista, tá? Chamado René Maurice Gattefossé. Ele descobriu em um acidente que o óleo essencial de lavanda que ele utilizava para fazer os seus perfumes, ele era bom para queimadura. Então, olha só, ele lá na frente, né, passou as cruzadas, tal, continuou utilizando as ervas, os óleos, e lá na frente se chegou nesse René Maurice Gattefossé, que utilizava ervas aromáticas, que utilizava os óleos essenciais para a produção de seus perfumes. Lembre-se, ele era um francês. Quais são os melhores perfumes que nós temos na França? E eles utilizam o quê? Óleo essencial, né? Só para você ter uma ideia do que a aromaterapia é em nossa vida. Então, esse francês, tá? Ele tava lá no seu consultório, né? Fabricando seu perfuminho. E, sem querer, ele causou um acidente. E acabou se queimando, né? Com algum produto lá que ele tava utilizando. E caiu uma lavanda. Foi um acidente também. Caiu uma lavanda por cima dele. E ele pôde constatar que aquela lavanda aliviou a queimadura. Então ali ele começou a observar que os óleos essenciais que ele utilizava para sua perfumaria também tinham efeitos terapêuticos e curativos, né, para doenças, para acidentes como queimadura, por exemplo. E ele começou a fazer um estudo sobre isso, em cima dos óleos, e acabou lançando, né, um livro, A Aromaterapia, explicando como os óleos penetram na pele, nos vasos sanguíneos e nos órgãos. É mais ou menos como nós vamos fazer o nosso vídeo da semana que vem, onde eu vou estar falando sobre como esses óleos entram no nosso corpo, né, seja ele através do creme, da pomada ou através da inalação que eu fizer, como acontece esse processo dentro do nosso corpo com o óleo essencial, tá? E a história da aromaterapia continua. Depois nós temos Jean Valnet,
um cirurgião militar, tá? Que inspirado em René Gattefossé, ele estudou os trabalhos de Gattefossé e ele começa a utilizar os óleos essenciais nos soldados militares na Segunda Guerra Mundial. Olha só, viu como a aromaterapia é velha, gente? Meu Deus do céu! E ainda existe, ainda vai existir. Eu tenho muita esperança de que a aromaterapia um dia esteja assim, olha, presente, sendo doada como remédio no SUS, por exemplo, né? E a minha esperança é a última que morre, então eu tenho uma esperança muito grande de que a aromaterapia seja muito mais acessível no futuro para nós, porque ela é realmente magnífica. Então, Jean Valnet, que era esse cirurgião, ele começou a estudar lá os trabalhos de Gattefossé e, inspirado nele, começou a utilizar. Não, pera lá, esse cara utilizou esse, né, aconteceu aquele acidente lá nele, né, depois ele viu outros óleos que eram bons também, e eu vou começar a usar aqui também pra ver se esse cara tá certo, se ele tá louco, né, o que é. E começou a ver que realmente tinha fundamento, e ele também é uma pessoa super importante na história da aromaterapia. Por quê? Que ele lança um livro falando sobre tratamentos de enfermidades pelas essências das plantas. Então ele faz esse livro, né, trazendo aí os tratamentos que ele fez, que ele vivenciou lá na Segunda Guerra Mundial, com os seus soldados e com as suas experiências ainda depois, falando sobre os tratamentos dessas enfermidades, quais seriam as essências que seriam boas para determinadas enfermidades. Depois ainda, a nossa história continua com Marguerite Maury. Eu não tenho certeza se é assim que se pronuncia. Ela era uma bioquímica, tá? Que após estudar os trabalhos de Valnet, né? Então, olha só. Gattefossé, depois teve Valnet que estudou Gattefossé e depois nós temos Marguerite, né? Que estudou Valnet. Então, ela criou, tá? Depois de ter estudado os trabalhos de Valnet, ela criou a noção da aromaterapia, de como ela é trabalhada, de como ela é praticada hoje, tá? Então foi ela que criou essa noção de como a aromaterapia é praticada hoje na atualidade, tá? E foi ela também que introduziu os óleos essenciais nas massagens. Tem gente que acha que é assim, ó, eu vou lá fazer massagem, eu vou numa massoterapeuta, já ouvi isso. Vou lá numa massoterapeuta porque eu tô com muita dor no meu corpo, tal, isso e aquilo. Vou deitar lá e vou dizer pra ela fazer um óleo, né, de massagem. Vou fazer uma massagem em mim utilizando um óleo. E daí, às vezes, a pessoa acha que ela tá utilizando óleo essencial e não, tá? Vi muitas por aí. A maioria das massoterapeutas que nós temos da massoterapia são poucos que utilizam óleo essencial mesmo, porque o óleo essencial ele só pode ser utilizado com creme neutro, tá? Então no próximo vídeo eu vou explicar isso pra vocês, então se liga no próximo vídeo pra você ficar atento. Se você é uma pessoa que gosta muito de fazer massagem, então saiba que fazer uma massagem com um óleo essencial é muito melhor do que você fazer uma massagem com um óleo à base de petróleo, tá? Porque a maioria dos nossos óleos aí são à base de petróleo. Nossos cremes também. Então, quando você começa a utilizar a aromaterapia para estética, você vê um resultado muito diferente do que nós vemos por aí, tá bom? Nós temos ainda na nossa história Robert Tisserand, eu acho que é isso, Robert Tisserand. Juntou todas as informações, tá? Ele juntou todas as informações históricas que nós tivemos desde lá da época da antiguidade, isso que eu contei pra vocês, eu fiz um resumão, tá? Então ele foi lá e ele juntou tudo. A aromaterapia apareceu aqui, fazia-se utilização de ervas aromáticas ali, e ele foi juntando tudo, tá? Ele juntou tudo isso que ele conseguiu em um livro. Então ele é considerado, tá, o maior expoente da aromaterapia. Então ele é o autor do livro A Arte da Aromaterapia. Então é mais ou menos isso que é a história da aromaterapia. Para você entender que a aromaterapia ela não é uma coisa
um bicho de 7 cabeças, não. Mas é importante você sim conhecer um pouquinho dela, porque se alguém chegar e falar pra você, se você chegar e comentar com alguém, olha, eu tô utilizando aromaterapia. Ai, não, olha só, vai na igreja rezar, para de usar essas coisas, eu já ouvi isso, tá? É muito triste, eu já ouvi isso. E eu, como terapeuta, eu fico, assim, extremamente decepcionada com essas pessoas, porque tá na hora dessas pessoas acordarem e verem que as ervas, que o remedinho que eu vou lá na farmácia e eu compro, o meu paracetamol, seja lá o remédio que eu for utilizar, dentro desse remédio tem ervas, e essas ervas são medicinais, e o óleo essencial trabalha com isso. A diferença é que o óleo essencial, ele é puríssimo, tá? Ele é puríssimo. E é sobre isso que nós vamos falar agora, tá? Então, a aromaterapia é a utilização de substâncias naturais. Vocês já conheceram um pouquinho da história e agora vocês têm que entender. O que é a aromaterapia? É a utilização dos aromas das plantas? Sim. E esses aromas são os óleos essenciais? Sim. Tá? E é com esses óleos essenciais que nós trabalhamos com a aromaterapia? Sim. Mas o que é tudo isso? São substâncias naturais, muito concentradas, conhecidas como óleos essenciais. Esses óleos essenciais, gente, eles têm milhares de compostos químicos, Então, para vocês terem uma ideia, uma gota de óleo essencial, e no próximo vídeo eu vou trazer um óleo essencial aqui e mostrar para vocês o tamanho do vidrinho. Uma gota de óleo essencial equivale a 24 xícaras da planta. Você já parou para pensar o quanto isso é forte? Então eu não posso sair por aí usando qualquer óleo essencial a qualquer hora do dia, como se eu achasse que tá tudo bem. Não, eu tô me automedicando também. Então eu preciso conhecer um pouquinho disso, né? E é aqui nesse canal que você vai aprender a fazer isso. Os óleos essenciais, eles são encontrados em diferentes partes da planta, como raiz, folha, semente, flor, cascas. Como eu disse, são 100% puros, são voláteis, tá? E evaporam no ar com facilidade. Então, eles são voláteis por isso, porque eles evaporam-se no ar com facilidade. Outra coisa, não se dissolvem na água. Então, assim, não adianta eu pegar um copo d'água, colocar uma gota de óleo essencial ali que não vai acontecer nada. O que vai acontecer? O óleo essencial vai dispersar-se da água, mas ele não vai se misturar com a água. Então, não adianta eu usar um copo de água ou a água como base, né? Porque não vai se dissolver. Então, eles misturam-se bem, sim, com álcool, tá? Esse álcool aqui eu indico álcool de cereal, óbvio, né? Álcool, mel, creme, gel, bases naturais e óleos vegetais, óleo de girassol, né? Nós temos óleo de argan, enfim. Então, esses óleos, eles servem como carreadores, né? Todos esses, os cremes, as bases naturais, o álcool, eles servem como carreadores do óleo essencial. E nesses que eu falei, o óleo vegetal, ele tem, um poder de ser carreador, assim, 100% muito bom, tá? Então, gente, é mais ou menos isso, tá? Que eu queria falar pra vocês um pouquinho da história da aromaterapia, pra vocês conhecerem, pra vocês saberem que não é um bicho de 7 cabeças, que nós não vamos começar aqui a fazer um grande ritual. Apesar de que eu uso óleos essenciais nos meus rituais também. Vou ensinar para vocês aqui no canal também a fazerem isso. Mas eu quero que vocês entendam que a aromaterapia é uma ciência, é uma prática terapêutica e que ela é muito válida e eficaz na sua vida, tá? Então aprenda a utilizar a aromaterapia a teu favor. Como a aromaterapia, como esses óleos essenciais, eles são extraídos, né? Como eu consigo tirar esse óleo essencial da planta? Tem duas maneiras, através de destilação a vapor, tá? Que daí essa destilação a vapor eu vou estar utilizando mais para retirada de óleos essenciais de sementes, de flores, de folhas, né? E uma outra forma que seria a espremedura, que seria a da cascas de frutas em geral. E
Próximo vídeo nós vamos estar falando aqui sobre como o óleo essencial entra para dentro do nosso corpo, como ele percorre lá dentro, o que acontece lá dentro, né? E seja por inalação ou por aplicação na pele. Mais pra frente vai ter muito mais vídeo falando sobre diversas terapias, tá? Que você vai gostar sim de experimentar e utilizar e muito melhor, tá? Você não vai estar utilizando aí a terapia sem saber fazer essa utilização, porque aqui no canal eu te ensino. Muito obrigado, gratidão, fique em paz, esteja em paz. O Deus vive em mim, saúde, Deus vive em você.